Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Daniele Madureira com mais um vídeo aqui do canal Beijinho de Mãe e hoje nós vamos falar sobre esporotricose. Eu não sei, né, se vocês já assistiram o primeiro vídeo que eu coloquei, vocês estão vendo que tem dois gatinhos aqui. Esse branquinho é o Tião, é o nosso gatinho de estimação, aquele que é o preferido, aquele que chegou primeiro. É aquele que quando chegou aqui em casa, antes dele chegar aqui em casa, a gente falava assim, não quero saber de animal, não quero saber de bicho, não quero saber de gato, não quero nada aqui em casa. E de repente ele chegou e mudou esse pensamento nosso e abriu a porta, né, para os outros animaizinhos, que é o Cleiton, que já foram, né, o Cleiton e o Pedro Henrique. Eu gravei um vídeo falando sobre a chegada do Tião aqui, assista, eu tenho certeza que você vai se emocionar. Vou colocar aqui, ó, o link desse vídeo, tá? Você vai se emocionar porque ele chegou num período assim muito interessante aqui em casa e mexeu com os nossos corações. E é um bichinho, né, que foi um bichinho feito por Deus, assim, a gente tem muito carinho por ele e ele também por nós. Ele, como eu falei, ele foi algo assim diferente, foi quando ele chegou aqui em casa. Mas ele também nos surpreendeu pegando uma doença que é a esporotricose. Vou contar para vocês como que tem sido esse processo e o que aconteceu. Nós mudamos de residência e na outra casa onde a gente morava era uma casa aberta e tinha muitos gatos na rua e ele também já estava aprendendo a subir, né, nas árvores e dar uma sumida. E isso pra gente, nós tínhamos acabado de... Era o primeiro gato que nós passamos por isso. E aí nós ficávamos um pouco preocupados, mas no final ele voltava, ele não ficava dias fora de casa, ele sumia umas horas e depois voltava. Só que tinha um gatinho que de vez em quando ia na nossa garagem e acabava arrumando briga com ele, né? Por mais que ele era bem tranquilinho caseiro, eles arrumavam briga e isso também era muito ruim. Mas logo nós mudamos para essa residência é toda fechada, não tem como ele sair. E foi um período de adaptação, ele foi o que mais sofreu, porque na época a gente tinha ele e o Cleiton rapidinho se adaptou, mas o Tião não, o Tião ficava escondido, ficava miando de madrugada, olhando para um lado e para o outro, muito assustado. Ele precisou de muito carinho para adaptar de novo aqui em casa, né, e a gente tinha muito cuidado com ele, muito amor e tudo, e tivemos muita paciência até ele se adaptar. Eu acredito que nesse período a imunidade dele abaixou bastante. E quando a imunidade dele abaixou, ele apresentou os primeiros sintomas de esporotricose. Ele apresentou uma feridinha na orelha e que nunca melhorava, né? Nós achávamos que era de tricoçar. Só que eu tinha escutado várias histórias de pessoas que tiveram animais que tiveram esporotricose e eu ficava falando com meu esposo e a gente aquela preocupação, será que é, será que não é? Não deve ser, não sei o que, vamos passar um remedinho e não melhorava. Até que chegou um dia que nós procuramos a veterinária, que é a veterinária dos nossos animais, que é aqui do lado da minha casa, e ela fez, na hora que ela bateu o olho, ela já imaginou que poderia ser esporotricose e fez o exame. No primeiro exame não conseguiu um resultado, deu algum problema no exame, teve que fazer novamente. Fazer o exame era tirar aquele sanguinho que tinha ali na orelhinha e mandar para fazer o exame, realmente deu positivo para esporotricose. Essa doença, gente, eles falam que antigamente falavam que era a doença da roseira, né, que pegava aqueles pés de rosas, né, mas ela pode acontecer de pegar em árvores, né, que é um fungo que está em vários lugares, pode pegar numa árvore ou através de briga, um animal sangrando o outro, arranhando o outro, pode pegar. E também pode pegar a doença até em pessoas, né? Então, já ouvi alguns casos de pessoas que ficaram doentes por causa da esporotricose, que tinha no seu animalzinho, né? E acabou pegando também. Mas, tanto nos gatos quanto nas pessoas, acabam tendo algumas reações diferentes. Mas o importante é o seguinte, é começar a tratar logo. Quando a pessoa fica sabendo, imagina que aquele bichinho tem alguma coisa, já deve levar no veterinário e já procurar fazer o tratamento desde cedo. Mas nós passamos por um processo, eu quero contar pra você, tá? Quando nós descobrimos que era esporotricose, a veterinária já passou o remédio que é para esporotricose, né? Que é o itraconazol. E tem uma quantidade certa que deve passar, né? Então, assim,
Se você suspeita que seu animalzinho tá com uma feridinha, não tá sarando, leva no veterinário, ela vai pedir um exame e aí ela vai saber se é isso mesmo, se é um outro fungo, o que for, e já começa a passar o remédio. E vai depender do peso, é uma coisa que somente o veterinário vai ter como passar isso pra você, né? E é uma coisa também que eu não pretendo passar pra você, receita, nada disso, porque eu não sou veterinária. Mas, então ela começou a dar esse remédio pra ele já, tipo, a dose certa, ele tava bem gordinho. E ele rapidinho começou a melhorar. Só que ele começou a melhorar, mas ao mesmo tempo, ele começou a ficar, teve um período que ele começou a ficar muito amarelo. A orelhinha amarela, a boca amarela, todo muito amarelo. E nós percebemos que estava afetando um órgão, né? Foi isso que a veterinária viu que estava afetando o órgão. Estava afetando o fígado dele. Né? Então ela percebeu que estava afetando o fígado e ela passou um outro remedinho que era para proteger o fígado, que é a silimarina. E assim começou a fazer esse tratamento com as duas medicações. Só que como ele estava ficando muito magrinho, começou a emagrecer muito, perdeu o apetite e já não tinha mais machucado, não tinha nada, ela falou, então vamos parar um pouquinho para dar um tempo, né, para depois a gente continuar. Porque geralmente esse fungo ele é muito difícil de terminar, de acabar, e você precisa de um tempo de tratamento até depois que você percebe que ele tá bem. Então, assim, 2, 3 meses depois ainda continua tomando. Mas como ele tava com aquela situação do fígado, né, achou melhor dar uma paradinha e tudo. Só que, gente, nessa paradinha, coisa de uma semana, ele começou a piorar muito, ele começou a coçar, porque esse fungo traz uma coceira, ele começa a coçar bastante. E aí começou a coçar e o pescoço ficou em carne viva, aqui em cima, em vários lugares do corpo começou a ficar em carne viva. E então ela pegou e resolveu voltar ao medicamento, né? Adaptou o peso, tudo como deveria ser. Só que não melhorava, gente, assim, aquelas feridas, né? Aquela coceira continuava, ela fez um novo exame para saber se ele estava com alergia, alguma coisa. E começou a imaginar que, de repente, aonde esse remédio estava sendo manipulado, que não estava sendo muito bom, podia estar acontecendo alguma coisa, né, diferente do que... Porque o resultado não estava sendo aquele esperado, né? E foi aí então que o meu esposo, que gosta muito do Tião, começou a procurar na internet, vendo vídeos, procurando em vários lugares, saber um pouco mais sobre essa doença, né, sobre esse fungo e o que poderia fazer para ajudar, né? E aí foi quando ele descobriu uma tese de mestrado da Fiocruz, né, e que lá falava, né, um medicamento que fizeram alguns testes, né? Então nesse artigo ficou ali confirmado que a maioria dos animais que utilizaram esse medicamento com o medicamento que, né, já utilizava para esporotricose, que houve uma cura assim muito grande nos animais e tudo, a maior quantidade de animais. Então meu esposo veio com essa notícia, né? Ele encontrou essa tese na internet e compartilhou essa tese com a veterinária. Ainda bem que ela é uma veterinária muito boa, ela não é aquela pessoa que, dependendo do veterinário, dependendo do médico, né, eles, nossa, mas ele tá querendo saber mais do que eu. Mas não, ela pegou aquela tese, ela leu, procurou saber mais sobre ela e falou, então vamos tentar fazer com o Tião. E com isso, gente, eles começaram a dar esse medicamento juntamente com os outros dois que já estavam dando anteriormente, que é o cloreto de potássio. E então, também tudo na dose certa, né? E foi aí, gente, que o resultado começou a vir muito rápido também. Percebemos que diminuiu a coceira e começou a nascer os pelinhos de novo. Um detalhe sobre essa doença, gente, porque se nós não conseguimos colocar o Tião num local separado, porque o ideal seria colocar ele, como nós já ouvi histórias até sobre isso, né, no YouTube, de pessoas que pegaram seu gatinho, colocaram numa sala e deixaram ele lá fechadinho lá dentro, né, pra ficar longe dos outros animais. Mas pra gente é muito difícil, porque essa casa é uma casa já muito fechada. E deixar um Tiãozinho numa gaiola, e aqui não tinha um quarto que seria só pra ele, não teria como fazer isso, poderia diminuir ainda mais a imunidade dele, porque ele é um gato assim muito sentimental mesmo, né? E aí a veterinária achou melhor deixar ele, né? Mesmo porque ele é um gato que normalmente
ele já fica mais escondidinho, chega pessoas aqui em casa, ele quase não aparece, ele já fica só num cantinho, ele é muito reservado, não é igual o Cleiton. Então, ela, né, conversando com a gente, ela falou, não, pode deixar ele, só que é o seguinte, vai começar a dar medicamento e você vai, depois que começar a dar medicamento, depois de um tempo, não transfere mais essa doença para outras pessoas. Tem que evitar de deixar ele arranhar, né, arranhar a nossa pele, coisas desse tipo. Então foi aí que nós começamos o hábito, depois do Covid, né, já começamos a utilizar muito o álcool em gel. Eu comprei o álcool mesmo, 70, e espalhei pela casa, vários vidros de álcool 70. Então nós começamos, pegou ele um pouquinho, passa o álcool 70, vai dar remédio, passa o álcool 70 no corpo, lava bem. Então tivemos esses cuidados, né, e também para evitar de deixar com que ele comesse os alimentos dos outros animais, os outros animais comessem os alimentos dele, né? Mesmo porque também ele e o Cleiton são dois gatinhos que cada um tem o seu potinho, mas um acaba comendo do outro. Então, era um risco que a gente estava correndo. O que nós não queríamos é que nós pegássemos esse fungo, né? Então, começamos a tomar esses cuidados, mas graças a Deus deu tudo certo, já faz quase um ano que esse gatinho está tomando esses medicamentos, né, dentro desse processo. Só, gente, que depois que ele voltou a tomar, né, e junto com esse terceiro medicamento, ele passou um tempo, já estava sarando e tudo, ele começou a ficar muito magrinho, não estava querendo comer, e começou a ficar amarelinho de novo, mais amarelinho. E assim, nós percebemos de um final de semana, foi assim, de uma hora para outra, ele começou a ficar muito fraco, muito fraco. E teve até mesmo, isso aí foi de sábado para domingo, nós já entramos em contato com a veterinária, mas ela estava passando por um período de luto, aconteceu a morte de alguém na família dela, ela não conseguiu ver a mensagem, quando foi na segunda-feira que ela conseguiu. Então no domingo nós tínhamos mandado uma outra mensagem, porque nós achamos que o Tião ia morrer. Porque de uma hora para outra ele começou a ficar muito fraco. E um dia, no domingo à noite, nós percebemos que a respiração dele estava uma respiração muito esquisita, muito diferente, assim, na parte abdominal. E os olhos dele ficou, essa partezinha que é pretinha, ficou muito assim aberto, muito dilatado. E ele sem movimentos e muito fraquinho. E aí nós entramos assim, né, em crise, assim, ficamos, nossa, ele vai morrer, a gente tem aquele maior cuidado com ele, entramos em contato com a médica, da veterinária novamente, e até que ela viu a mensagem, falou assim, ó, leva ele na segunda-feira lá. E nós levamos na segunda de manhã. Chegou lá, ela viu que ele estava muito desidratado. E aí começou a dar soro. Deu 2 dias de soro, gente. 2 dias de soro fez uma diferença. E depois disso nós começamos a dar caldinho, fazia aquele peito de frango desfiadinho, né? Com só um pouquinho de sal, mas na aguinha ali, para ele beber aquela água, para se hidratar, né? Nós até compramos a seringa para dar água na boca dele, soro na boca, mas nem foi necessário, porque em 2 dias de soro ele melhorou muito e depois disso ele não piorou mais, né? Ele tá se alimentando muito bem, tá saindo aqui mais vezes, tá brincando, tá sendo mais carinhoso que ele era lá no iniciozinho, né? Quando ele veio para nossa casa. E dá pra ver assim, uma diferença muito grande. De vez em quando ele coça um pouquinho, mas é normal também, porque os animais eles se coçam, né? Mas assim, acertou, porque teve que diminuir um pouco mais a medicação, porque ele tava muito magrinho, mas agora tá dando certo, ele tá indo muito bem, nasceu os pelinhos de novo, então isso é um sinal que a terceira medicação foi ótima. Ele é um gatinho que ele é muito sensível. Então, como a veterinária disse, em outros gatos, às vezes dá essa primeira medicação, que é a medicação para esporotricose, né? Que é o itraconazol, e já resolve, né? Geralmente eles têm que dar sim algum para proteger o fígado, mas não tem esse problema que o Tião teve. O Tião ele é muito delicado mesmo, né? Então, por isso que houve essas situações todas. Eu sempre assim, depois de tudo que nós passamos, eu sempre digo, né, pra quem eu tô sabendo que o gatinho tem esporotricose, não pare de dar o medicamento, porque às vezes a gente fica com pena e acha que já tá bem, nossa, já melhorou, já tá nascendo o cabelinho ali, os pelinhos, né, na verdade.
E não, ele ainda não melhorou 100%, ele ainda não foi curado, ele precisa tomar um remédio ainda mais um tempo, fazer o exame, né, e ter certeza. O último exame que o Tião fez indicou que ele estava com esporotricose, né, mas o medicamento nós vamos continuar dando ainda alguns meses, até perceber, sim, que ver que já acabou tudo. Mesmo porque também nós temos outros animais e nós não queremos que os outros animais também fiquem doentes, tá? Aí você vem me perguntar, né? Mas como é que você deu esse medicamento? É tão difícil dar medicamento a gato? É difícil, mas meu esposo e meu filho, eles estão conseguindo dar o medicamento. O Tião, às vezes ele vê a gente, ele corre. Porque principalmente o horário, né? Que nós damos à noite, é uma vez por dia esses medicamentos. Então, ele foge, ele não quer, né? Às vezes ele já fechou a boquinha pra não colocar, mas meu esposo, ele abre a boquinha dele e coloca lá no fundinho mesmo, uma vez só, já coloca e ele acaba engolindo. Então assim, nós acostumamos dessa forma. Eu não consigo dar um medicamento para ele na boca, mas eu seguro quando o meu filho precisa e ele coloca na boquinha do gado. Ele também já aprendeu a lidar com isso, né? Mas tem pessoas que não conseguem, acabam tendo que abrir a cápsula, botar na comidinha. Eu acho que botar na comidinha pode perder algumas coisas, né? Alguma quantidade de remédio, e essa quantidade de remédio ela é essencial. E eu acho que daria pra mim mais trabalho, porque ele não come tudo que eu coloco, às vezes deixa. E eu acho que é mais difícil, é mais fácil pra gente esse processo de pegar ele todo dia e dar um medicamento na boca. E são 3, né? Então, nós damos assim mesmo e tá dando certo, tá? Então, eu gostaria assim de deixar pra vocês, né, essas dicas. Talvez o seu gatinho, o seu cãozinho, geralmente ainda mais em gatos mesmo, né, tá doente, não tem melhora. Se você procurar na internet, você vai encontrar esse artigo da Fiocruz, né, falando sobre essa tese, né, falando sobre esse medicamento, que é o cloreto de potássio. E que ele sim, ele ajuda muito, gente, ele é muito bom. O Tião, ele já estava ficando resistente à medicação, essa situação de parar, voltar de novo, e aquela coisa de emagrecer, tem que diminuir a dose, aumentar a dose. Então isso daí fez com que ele ficasse resistente, e o cloreto de potássio ajudou muito. Então você que está com seu animalzinho com algum problema, né, em relação a isso, não está conseguindo ter o resultado que precisava, mostra para o veterinário, porque não adianta também pegar e dar por si só. Esses medicamentos você precisa de um pedido para comprar, né? E precisa saber a dosagem certa. Ninguém é melhor do que o seu veterinário, do que o veterinário do seu animalzinho, para colocar a dose certa. E ele precisa também ser aberto para essas coisas, né? Então, graças a Deus, essa veterinária ela é aberta a estudos, a tentar coisas para melhorar, né, a saúde do animalzinho. Foi uma coisa assim muito boa. As feridinhas, gente, que ele teve, né, com o corpinho, precisou também usar um medicamento, né, para espirrar, mas aí o seu veterinário também vai saber. Um tempo atrás nós já tentamos passar um medicamento, não foi bom, ele teve intoxicação. Colocamos por nossa conta e olha que é um medicamento para animais, né? Só que eles lambem o tempo todo, eles coçam o tempo todo quando tá com esse fungo ali muito forte, eles coçam e lambem. Então, ingerir esses medicamentos também é perigoso. Por isso, o seu veterinário, ele sabe o medicamento certo que é para passar, porque tá ali, né? Aquelas feridas abertas. Nós vimos que começou a pousar muita mosca, essas coisas poderiam levar a ter outras situações, outros problemas, mas essa médica passou um medicamentozinho, nós começamos a espirrar nele, colocar nele todos os dias e foi melhorando, gente. Agora ele tá totalmente sequinho, tá? E nós estamos felizes porque o resultado está sendo positivo. Nós não vamos parar ainda de dar medicação. Ao tempo que a veterinária achar melhor dar, nós vamos continuar dando, que nós queremos o melhor para o nosso animalzinho, tá bom? Então, se o seu gatinho tem esporotricose, ou se ele aparecer, você ainda não sabe se tem, mas tá com uma feridinha, corre lá no veterinário para que ele possa ver, fazer o exame. Não foi caro, o preço foi barato. A medicação também, né? Nós compramos todo mês a medicação para ele. Ah, tá sendo caro? Não, não tá sendo caro. Assim, se a gente for parar para ver, né? Porque para a saúde dele fica em torno aí de 100, 150 reais, porque nós estamos usando 3 medicamentos, né?
por mês, mas nós vemos que vale a pena, né? Nós queremos ter um animalzinho, se nós temos um animalzinho em casa, é pra gente tratar ele bem, cuidar dele, certo? Então é isso, e tratar, fazer de tudo para que a imunidade dele fique boa, porque com a imunidade boa, os resultados também vão ser positivos, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, tá bom? Deixa aí o seu like, tá bom? Curte, compartilha o vídeo com outras pessoas que você sabe que o animalzinho tem uma feridinha, você tá desconfiando que pode ser isso, tá? Compartilha o vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas aí que estão passando pelas mesmas situações que eu passei, né? Que nós passamos aqui em casa, tá bom? Um beijo de mãe pra você e até o próximo vídeo. Tchau!